Coutinho, o que esse livro significa para a comunidade de documentaristas, cineastas, mais do povo? Eu pergunto à comunidade, eu não falo em nome de comunidade nenhuma, né? Eu posso falar no nome, no máximo, de mim mesmo. Eu sei lá que... Eu não discuti muito com que comunidade, eu não frequento comunidades, então para mim significou. Aliás, esse e outras coisas que vieram em outros livros e tal, etc. Mesmo quando ficava furioso, discordava. Então, mas esse livro, particularmente, ele tem uma lógica, uma clareza exemplar no que ele diz. Jean-Claude, no livro você fala que o livro seria outro se tivesse tempo de analisar o Cabo Marcado para Morrer. Sim. Que contribuição deu o Cabo Marcado na década de 80? Bom, são múltiplas as contribuições, né? Primeiro, acho que ele inaugura um cinema que recupera o passado e recupera o próprio material do passado, como coisa, assim, o material filmado do passado, não é? E elabora uma teoria da história. Né? Há realmente um pensamento teórico sobre a história no Cabo Marcado para Morrer. Ele quebra a ideia do documentário que separa o observador e analista do objeto observado. Há uma relação direta entre o meio, a Elizabeth Teixeira, e o meio em que ele trabalha, e ele. Não é? Não há distância. Não é? Quer dizer, há esse fluxo entre os dois. Eu acho que isso foi transformador, foi fundamental. Aliás, nem todo mundo entendeu até hoje. Bom, naquela época era palavrão documentário, hoje em dia virou suprassumo, aqui com o Jean-Claude e o Coutinho. Como é que você vê, um pouco distante, um pouco talvez desconfiado desse hype em torno do documentário atual? Dito isso muitas vezes, eu vou me repetir, não é? Quer dizer, eu acredito que há uma linha mais ou menos contínua desde o início do século XVIII de uma narrativa, inicialmente literária, que quer reproduzir a realidade. E ciclicamente acontece o seguinte: uma série de procedimentos literários e depois cinematográficos são operados para reproduzir essa realidade. E num determinado momento, os autores, as jovens gerações que vão produzir outros livros, outros filmes, e o público, mais tarde, se dá conta que aquele conjunto não passa de uma série de técnicas. Então, é necessário criar uma nova série de procedimentos que dessa vez sim, agora vai ser a realidade. Não é? Desde o século XVIII estamos nessa. De vez em quando uma ruptura, que o Stern ou Joyce, ou Machado de Assis, né, que rompem. No entanto, essas rupturas não foram suficientes para impedir que o fluxo progredisse. E o boom do documentário dos anos 90, etc., né, é mais uma onda de naturalismo, que começou no início do século XVIII, com o Diário da Peste, enfim, esse tipo de livro do realismo inglês inicial. Não é? Então, eu vejo, tendo a ver o documentário dentro desse movimento secular, e hoje com muitos problemas, não é? Porque obviamente que o documentário é totalmente artificial, que também ele é um conjunto de procedimentos, entrevista, montagem, etc. Não é? Então, de novo, estamos o que vem depois do documentário, não é? Porque será necessário encontrar alguma coisa. O primeiro tema que eu queria te propor é o seguinte. Né? A partir do Cabra, inclusive o Cabra, a gente pode falar de você como um cineasta que se desloca. Em 64, daí você obtém uma série de informações e você se desloca até Elizabeth Teixeira, e você se desloca até o interior do estado de São Paulo, e você se desloca onde estão os filhos que você
consegue, cujos lugares você consegue identificar, não é? E mesmo no edifício master, não só você vai ao prédio, como você vai aos apartamentos onde estão as pessoas. Quer dizer, essencialmente, para mim, até esse momento, é uma dramaturgia centrífuga, no sentido de que não há um centro, mas você vai onde estão as pessoas, onde estão os contatos que você consegue fazer. Com o jogo de cena, você inverte completamente essa dramaturgia. E você passa a fazer uma dramaturgia centrípeta, contrariamente à dramaturgia centrífuga. São as pessoas que se deslocam até você, sendo solicitadas por você. E esse acesso a você é bastante espacialmente marcado pela escada de ascensão difícil para alcançar o palco onde você está. E eu fiquei muito impressionado por essa profunda mudança, né? Que, para dizer a verdade, eu propus para várias pessoas, e até agora ninguém se interessou em conversar sobre isso, mas eu lhe proponho conversar sobre isso, se você achar que isso é relevante, porque para mim é uma mudança tão radical no seu cinema. E, quer dizer, claro, sobre o jogo de cena se falou muito, sobre a migração, podemos falar sobre isso, não é? Sobre a migração do relato de vida, a questão do corpo que viveu e o corpo que interpreta, enfim, tem uma subjetividade, a palavra é subjetividade, quer dizer, tem uma série de temas que foram levantados, mas algo que me pareceu assim, tão radical na sua atitude, de uma inversão tão radical, que me impressionou, mas eu não sei como compreender isso. Então, eu não sei se esse tema te interessa. Jean-Claude mandou, eu não tenho internet, me mandam coisas, eu sei que é pendrive, eu não sei nada, nem celular eu uso, mas daí e alguns amigos tal, me arranjam essas coisas que ele escreveu no blog, tem um blog que é uma coisa misteriosa para mim, enfim, e que me recolhe coisas de lugares, bom. E daí eu li a primeira coisa que ele escreveu sobre o jogo de cena, acho que a primeira tal, e outras que apareceram e tal, mas mais que isso, quer dizer, ele... Imagino que, eu não sei traduzir isso, que ele me mandou um troço dizendo: na exposição Cuide de Você, de Sofia Kahli, fiz uma tentativa de expressar graficamente o dispositivo de jogo de cena. Um abraço, Jean-Claude. Então, isso foi exatamente no dia 31 de agosto, acho que isso não se mete. E simplesmente eu falei, poxa, mas é um troço que não é que me obriga, mas que me provoca uma resposta. Então eu falei, como escrever? Mas daí eu fui até a exposição do Sofia Kahli, e coisa que eu não vou. Eu há vários anos que eu suspendi recitais. E fui lá e sentei numa cadeira e não tinha, na exposição que estava lá, eram 25, 24, sei lá, monitores, com mulheres mudas falando, e no centro onde entrava, uma depois da outra, uma mulher que fazia uma interpretação, de qualquer tipo que fosse, do texto que a Sofia Kahli propõe. E você me fala em vozes, que você esperava isso. Então, eu fiquei vendo 23 mudas, e fiquei vendo, tá aqui, a Jane morreu, falta os 5, bom, e aquela... Eu recebia as imagens só de pessoas mudas, entende? O que você podia dizer, não, aquela que está na roda não apareceu, mas sem a menor concentração que você viu que existe em São Paulo. E foi terrível pelo seguinte, eu fiquei lá e calculei, não vou ficar 3 horas, vai ser uma depois da outra, porque aqui vai ser linear, eu vou ver todas. Bom, nisso, na 8ª para a 9ª, começa a repetir a segunda. Daí eu falei, bom, não é possível, porque se for aleatório, o cara vai ficar 3 dias aqui e não vê. Essa possibilidade de se perder e tal, não havia. Eu não estou sabendo linear com 24 vídeos, a hora que eu dizer, tem uma mulher na rua que acho que não apareceu, ele vai aparecer. Ah, eu não vou dizer que é aquela, mas você... naquele quadradinho dele. Então, esse é efeito perdido. As minhas
conceitos são o seguinte, olha, o cinema tem uma tragédia, a grandeza e a tragédia dele é o seguinte, que ele há um pouco mais de 100 anos, praticamente o senhor de Acado, ficou no teatro, ele é uma sala escura com uma tela. Modificações, Napoleão, tríptico, que ninguém vê, são 3 telas, e depois alguns brincam a tela dividida. Fizeram um filme de thriller, não sei o quê, e eventualmente um filme de um artista com a grande e tal, mas que é uma tela, que está lá, tem uma força sonora, sempre, isso é grandeza mineira no seguinte sentido. Isso é um limite que na bioarte não existe. Você bota 200, você bota N, sabe, soluções, que você inclusive não tem nem filme, que você usa imagem, você interfere, passa na sombra, pega e tal. Enfim, a instalação e a bioarte são outro tipo de coisa que não joga com esse limite. E o cinema tem esse limite. Segunda coisa, o cinema, ao mesmo tempo, a grandeza mineira do cinema é o seguinte, em relação à bioarte, é que você tem um filme. Isso, há 30 anos, era muito mais certo. Hoje já começou a ficar duvidoso, daqui a 20 anos tudo pode ter mudado. Mas é o seguinte, você tinha um filme, então você vê um filme, e o filme dura por 90 minutos. Esse filme é um desafio. Você está livre para sair a qualquer momento. Você está livre para ler o filme a qualquer momento. E de repente você não entende uma coisa e não pode voltar. Não havia VHS, não havia isso, entende? Então, essa coisa extraordinária, esse desafio de interessar um público e provocar uma discussão em que eu acho extraordinário. Uma sala escura, a pessoa paga ingresso, entra para ver. É uma coisa maravilhosa, espantoso esse troço, entende? Então, ao contrário, você faz com que você não conhece o fenômeno social da sala de cinema, e que eu acho que é uma tragédia que tende a cada vez tornar menor, entende? As pessoas veem, 90% das pessoas veem muito mais coisas em computador, DVD, do que numa sala. Então, esse contato social que eu acho essencial no cinema, ainda nas salas mais de arte, não é verdade, cada pessoa é dividida, há divisões. Então, isso daí, eu acho que é a grandeza mineira do cinema. Na instalação, o caso do Benedito Picari, eu fiquei lá, 6 horas sentadas, as pessoas passavam, eles viram. Tem uma pessoa que ficou. Eu acho que tudo bem, é uma liberdade de você dar ao espectador, mas o diálogo pode ficar crítico, mas tem pessoas que estão... Porque o tempo é livre, e as pessoas que fazem isso não é problema da liberdade. Bom, e eu trabalho com prisões. E aí vamos para o nosso espaço. Né? Como eu acho que a liberdade absoluta não existe, ela nunca existiu, ela não existe no nível filosófico, ela não existe até, sabe, no nível... Você está no teu tempo, você pode dar um filme de 20 horas, enfim, não existe. Então, essa questão do espaço, não só o fato de desprezar a imagem, que é um certo momento, a diferença do Cabra ali em 99, eu sempre falo assim, por que a imagem é um elemento essencial do cinema? É, mas a imagem é som há 60 anos. Por que eu não posso fazer um filme que a palavra seja um ato essencial? A palavra ligada ao corpo, nada a ver com o anacronismo da Eisenstein, ao contrário. Então, foi por isso que eu fiz todos os filmes de 87 para cá. E aí tem o troço, que é o seguinte, na verdade, você tem razão. A Manifesta do Cabra, que é um filme que eu não posso fazer 2 vezes, porque nem teria 2 vezes para fazer, né? Mas aí há uma diferença nesses 15 anos, não só de envelhecer, do mundo, etc., que quando for fazer os pequenos vídeos que eu fiz depois, não, me interessa o espaço fechado. Porque o espaço fechado tem uma coisa extraordinária que te evita a coisa terrível, justamente tornar as coisas ideológicas com sentido. É fácil dizer, vou filmar numa favela sobre religião. Ou eu sei que na favela do Vidigal tem um cara extraordinário, tem uma feira do Candomblé que ninguém tem. Ele não dá no filme. Não tem. Então, isso te limita a buscar o típico, porque o típico é a morte. Quando você diz que uma pessoa é típica, você matou a pessoa, entende? E é isso que você fala um pouco, em entrelinhas. Eu não podia ter feito o Jogo de Cena se eu não tivesse feito os filmes que eu fiz antes, entende? Não. Então esses filmes foram um momento em que eu falei, não, mas cada filme que eu fazia, não é o Cabra tinha política, não tinha nada, sabe? De uma favela, tem um tempo, não tem um tempo, assim, meu Deus, há um troço que se passa entre quem está de lado da câmera e quem está de outro, e que esse troço é sempre ficcional, porque a memória é feita de esquecimento, enfim, não, é inextricável. Mas tá, me pergunta, por que escolher mulheres? É óbvio.
Não escolhi mulher porque supostamente eu sou homem. Vou escolher o diferente de mim. Ao contrário de Jean-Claude, eu acho que a diferença é essencial. Essa coisa, por exemplo, que ele fala de outra classe, outra... Eu não tenho a menor culpa. Eu não tenho a menor culpa quando eu filme. Na vida eu tenho todas as culpas. Mas quando eu filme eu não tenho a menor culpa, porque eu acho que a diferença é um trunfo, se você souber usar. Só para dizer o seguinte, eu vi jogo de vida, jogo de cena várias vezes, jogo de vida, no caso. A primeira vez eu vi sozinho. Aí saí, assim, petrificado do cinema. E como eu estava sozinho, não falei com ninguém. Mas ainda, dentro do cinema, desci a escada e num lugar qualquer do cinema encontrei alguém. Aí eu falei com essa pessoa. Né? Eu devo ter dito alguma coisa assim bem banal. Né? Do tipo, eu fui ver o filme do Coutinho. Só que é verdade isso que eu vou dizer agora. Né? Quando eu usei o pronome eu tive um choque. E me perguntei assim, eu quem? E aí eu me disse, esse filme é uma tragédia. Uma outra tragédia, realmente no sentido trágico das tragédias gregas. Entende? Porque fica completamente abalado no uso do pronome que todo mundo usa a cada instante para se designar a si mesmo. Então, eu acho que o teu filme provoca um abalo fundamental. E eu acho que não será fácil se recuperar, mas inclusive não será fácil para você se recuperar, caso se recupere. Você disse que é uma catástrofe, que é um impasse. E eu acho que é um impasse. E é uma catástrofe no sentido até não totalmente negativo. Ele está salientando a força do filme, que ele é uma tragédia porque ele é contundente. Não, mas é claro, a reação do Jean-Claude me deixou enormemente contente, embora insaciável, contente, entende? Como craque. Então. O que a questão que eu me coloco a partir de duas outras obras, né? A partir do momento em que o relato de vida migra de corpo, portanto se distancia do corpo que vivenciou, ele se torna um objeto literário e um objeto de interpretação. Não é? Então tem duas outras obras que eu relaciono muito com o jogo de cena e que me parecem ser um pouco descendentes no sentido de uma estetização, porque não, a nível da subjetividade não tem como evoluir nessa direção. Né? Então, uma é Viajo porque eu preciso. Não sei se você viu esse filme. Não vi falar muito bem e quero muito ver. A gênese do filme não tem nada a ver com você. Realmente começou nos anos 90, etc. Né? Mas para nós, espectadores, que o vemos agora, depois do jogo de cena, ele é um relato de vida, ou digamos como um diário íntimo sonoro, né? É uma voz sem corpo. E isso eu acho que é um pouco uma consequência do jogo de cena, na medida em que, a partir do momento em que o relato de vida migra de um corpo para outro, que o relato de vida não precisa mais do primeiro narrador, que o relato de vida não precisa mais do corpo que vivenciou. Né? E que ele pode migrar. Por que ele precisa de um corpo? Ele se torna autônomo. De certa forma, eu acho que aconteceu isso em duas obras, que eu Viajo, o filme do Carim e do Marcelo Gomes, e também o romance do Luiz Rufato, Estive em Lisboa e Lembrei de Você. Eu acho que, porque eu acho que o fenômeno Coutinho não é um fenômeno exclusivamente cinematográfico, apesar de ele ser fortemente filmográfico. Você leu Estive em Lisboa? Esse me deram.
essa escrita do Luiz Rufato, nesse livro em específico, é bastante diferente da escrita do Luiz Rufato nos outros livros. Né? Nesse livro, ela é muito mais fluente, os outros livros ele é muito mais composto, busca as palavras de uma forma e compõe as frases de uma forma muito mais evidente. Né? E aqui, o que eu acho que ele fez é, de certa forma, uma simulação de um filme do Coutinho, que é um depoimento de vida. Só que não existe o Sérgio. Ele compôs isto como um simulacro. E é possível que isso tenha alguma validade a partir do momento em que o relato de vida, se tendo destacado, né, da vivência e do corpo primeiro narrador, passa a ser um puro objeto estético. E acho que isso está no filme do Marcelo do Carim também. Né? Se ver o filme do Marcelo e se ler o romance do Luiz Rufato ou As Rosângelas, da Rosângela Renaud, né? Sem relacionar com o jogo de cena, aí tudo bem, são belas obras, agradáveis, suaves, bem escritas. Mas se relacionar com o jogo de cena, a gente se pergunta, mas para onde vai a minha subjetividade? Para onde vão as minhas palavras? Você vê isso, alguma relação, sei lá, com o Luiz Rufato, estive em Lisboa, e o seu trabalho, você vê alguma articulação? Não, eu não vi nem filme, nem li o livro. Tá bom. Então, não, mas ao mesmo tempo eu quero dizer que tem relação, no caso do Carinho, direta com a televisão, que não, sabe? Eu acho que é um pouco, está no ar do tempo. Sabe, enfim, a velha coisa do Pascal que dizia o diabo, as pessoas dizem, porque meu livro, não existe meu livro, existe o nosso livro, que é uma coisa que a gente faz, está tão cheia de coisas dos outros, entende? Então, é possível que esteja no ar do tempo essa coisa de Luiz Sandra fala, no fundo, teve gente até que falou um pouco que é como se você não quisesse destruir os autores das falas e ficar para o texto, entende? E texto intercambiável, entende? Então as pessoas até têm um obstáculo, que eu não acho que é isso, mas que a origem primitiva deixa de ser... O que é, no fim, a origem primitiva? Quem viveu? Seria a origem, essa, o significado profundo da palavra origem seria essa, né? A coisa nasce, posso perder uma coisa. E ela é separada do corpo e pode ser apropriada. Eu acho que é um problema que a gente vive, sei lá, de mundo, de civilização do que a gente está vivendo em termos de imagem e tal. É possível que tenha a ver nesse sentido, entende? Que isso apareça como... Não sei. A primeira sequência de peões é filmada no Ceará. Né? É uma sequência extraordinariamente luminosa, com uma intensidade muito forte do sol que incide na rua, sobre as pessoas, não é? Quer dizer, uma luminosidade muito intensa. O Fim ao Princípio é também um filme de luz, né? E de luz muito intensa. Né? Em geral, quando as pessoas falam dos seus filmes, são aspectos negligenciados estes, não é? Mas, no entanto, existe, não é? Essa luz. Quando você passa para Jogo de Cena em Moscou, essa luz é eliminada. Essa grande claridade é eliminada porque você passa para interiores que não são iluminados de fora, que para serem como aqui, para serem iluminados, precisam ter as suas próprias luzes. Não é? E essas luzes, como aqui, são luzes mais mortiças, não são luzes que abrem o espaço, não é? Como são artifícios, né? São artifícios, não é?
essa questão da luz, da primeira sequência do peões, do fim ao princípio, passando por espaços não naturalmente iluminados dos filmes, os 2 últimos filmes, qual é a tua relação com a luz? Essas coisas aconteceram não porque entrei no Master, porque a classe média, porque é o inferno, porque era um prédio e que realmente, entende? E filmei com luz e sem luz. A luz, uma coisa que eu adoraria, é que simplesmente nunca precisasse ligar a luz. Porque a minha relação com o outro, sempre uma luz é uma coisa que, quando entra uma coisa tão desviada, por exemplo, o fim princípio, foi uma maravilha pelo seguinte, não tem um plano com luz artificial. O que era maravilhoso, porque, e ao mesmo tempo, a filmagem podia ter tarde, porque de 4 a 5 horas o sol cai rápido, e é intensa a luz. Então, usavam debatedores, a luz, você sabe, no máximo. Então, você chegar e sentar, esse tipo de troço de chegar e praticamente enquadrar e começar a filmar, isso é essencial, isso faz parte do estar bem com o outro. Então, e claro que a luz natural às vezes muda na filmagem, reflete. Enfim, tem um troço incontrolável que é maravilhoso, do acaso e a rapidez de filmar. Então eu prefiro que tenha uma luz. Para mim, documentário, eu não estou interessado no grande iluminador, estou interessado no cara que sabe enquadrar, porque a luz do documentário é enquadramento. Se você fizer assim uma parede branca, cinza, a mesma pessoa no mesmo lugar, se você fizer assim, você pode ter o controle de construção. E às vezes fico louco, eu trabalho com fotógrafo, você se mexe. Mas por que mexer a pessoa? Só último caso. Então, eu tenho uma relação muito pragmática com a luz. Sabe? Muito obrigado por ter vindo. Obrigada a Né? todos.